Pessoal, assim, ó, então nós vamos começar aí com dilatação superficial, né? Os segundos anos, né? Tá, gente? Eu vou encaminhar o trabalho, o conteúdo para vocês pelo WhatsApp, né? E por e-mail, vocês vão receber. Vão receber o vídeo, a explicação também, né? Então, quando vocês vão escutar, assistir o vídeo, é interessante que primeiro vocês deem uma lida no conteúdo, né? Para vocês poderem acompanhar e entender melhor. Tá bom, gente? Então, assim, ó, aula de física, segundo ano, dilatação superficial, certo? Semana passada nós estudamos dilatação linear, tá? O que nós tínhamos lá sobre dilatação linear? Então, o que é dilatação? Dilatação é quando muda a temperatura de um corpo, ele aumenta ou diminui o seu comprimento. Dilatação linear, semana passada. Nós começamos com dilatação superficial, ele varia em duas dimensões, né? No comprimento e na largura. Quando você fala em duas dimensões, pessoal, eu digo que ele varia na área. Se vocês conseguirem acompanhar aqui, ó, eu tenho uma placa, né? Ela está numa temperatura inicial, ela tem um comprimento, uma largura, né? Ele tem uma área inicial, ou seja, a área inicial, ela também na física aqui é chamada de SO, dilatação superficial, tá? Quando nós mudamos a temperatura daquela placa, ela vai aumentar a área. Quando ele passa para uma temperatura final, ela vai dilatar, ela vai ter uma área final, tá? Então assim, ó, dilatação superficial, ela varia em duas dimensões, ou seja, a unidade de dilatação superficial, ela é área, ela mede em centímetros quadrados ou metros quadrados, né? Quando eu tenho um exercício que ele me apresenta em centímetros quadrados ou metros quadrados, eu vou entender que é sobre dilatação superficial, tá? Às vezes, pessoal, ele não apresenta assim, às vezes ele apresenta só em metros ou centímetros, mas daí na hora de ler o exercício você vai perceber se é dilatação linear ou superficial, tá bom, gente? Então vamos lá, ó. As fórmulas de dilatação superficial são essas duas fórmulas que nós temos aqui, ó. Para calcular o ΔS, eu vou fazer a área inicial vezes o beta vezes ΔT, né? O que significa o ΔS? Aqui embaixo eu já vou passar para vocês, tá bom? Para calcular a área final, né, vocês têm no material que eu entreguei para vocês, escrito essa fórmula, o que é para calcular. Essa aqui, para calcular a área final, eu tenho essa fórmula aqui, tá bom? Então aqui, ó, essas letrinhas aqui significam o seguinte. O S significa área final, né, vocês vão preencher aí depois, né? O SO significa área inicial. O ΔS, galera, o ΔS ele aparece assim no exercício: dilatação ou variação da área, né? Dilatação superficial ou variação. O ΔS nada mais é que a quantidade que aumenta ou a quantidade que diminui. É uma variação. Esses dias era variação do comprimento. Agora é variação da área. E daqui uns dias variação do volume. 3 dimensões depois. Tá bom? Voltando então aqui, ó. Área final, área inicial, variação da área ou dilatação. O ΔT já é conhecido, é a variação da temperatura. E essa letra aqui é uma letra do alfabeto grego lá da matemática, é chamada de beta. Na física nós chamamos de coeficiente de dilatação superficial. Tá bom? Nós temos que trabalhar com ele nos exercícios. Se o exercício dá o valor do alfa para nós, que era o conteúdo anterior, lá na dilatação linear, eu tenho que pegar o valor do alfa e multiplicar ele por 2 para transformar no beta e depois começar a resolver o exercício. Tá bom? Então, qual a diferença, professor, de dilatação linear para dilatação superficial em relação às fórmulas? Assim, ó, lá na dilatação linear,
você tinha o valor do alfa. Na dilatação superficial, você tem o valor do quê? Do beta. Na dilatação linear, você tinha comprimento inicial, comprimento final, comprimento inicial. Aqui, nós trabalhamos com a área. As letrinhas, as fórmulas, se vocês olharem as anteriores, são as mesmas. Lá eu tinha a letra L, agora eu tenho a letra S linear, agora o S superficial. Daqui uns dias eu vou repetir as mesmas fórmulas, só com o volumétrico. Tá bom? Então, galera, é o seguinte, ó. Se vocês acompanhar nas atividades que vocês têm aí, eu vou resolver uma atividade para vocês aqui no quadro, tá bom? Me acompanhem aqui, galera, nessas... Professor, para que servem essas fórmulas aí? Ó? Escutem, ó. Às vezes você vai ler um exercício e ele te dá o valor da área inicial. Ele diz assim, uma barra de alumínio tem área de 20 centímetros quadrados. Fechou? É a área inicial. Às vezes o exercício não te dá o valor da área inicial. E às vezes ele te dá essas medidas aqui, ó, algumas medidas de algumas figuras lá da matemática, onde nós precisamos calcular a área inicial para depois começar a resolver o exercício. Então eu passei algumas fórmulas da matemática que o que pode aparecer nos exercícios de física, que é de um quadrado, de um retângulo, né, de um triângulo e de um círculo. Tá bom, gente? Vamos para o exemplo que vocês têm aí, ou seja, para as atividades eu vou resolver o exercício de número 1, tá bom? Acompanhem a leitura aí, tá bom? Então vamos lá. O exercício de número 1, ele diz o seguinte, um anel de cobre, ele deu o valor do alfa, que está aqui, que vale 20 vezes 10 na menos 6, essa aqui é a unidade, graus Celsius na menos 1. Tem raio interno de 5 centímetros a 20 graus Celsius. Se vocês estão acompanhando, eu estou retirando os dados bem certinho, tá bom? Determine até que temperatura devemos aquecê-lo, de modo que esse anel passe a ser introduzido num cilindro com base de área igual a 79,285 centímetros quadrados. Então aqui, ó, você leu o exercício, ele deu o valor do alfa, deu o raio, deu a temperatura inicial. E ele pediu o seguinte, quando esse anel passa a ter uma área final de 79,285, a qual temperatura que ele deve se encontrar? Ele tinha uma área inicial quando estava a 20 graus. E ele pediu a temperatura final quando a área final dele é 79,285. Deu o valor do π, né? Aí você vai olhar para o exercício. Eu tenho o valor do alfa. Eu tenho que multiplicar o alfa por 2 para transformar no beta, para depois começar a resolver o exercício. Então, primeiro passo eu dei. Transformei o alfa em beta. Tá aqui. Ele deu o raio, ele não deu o valor da área inicial, ele só deu o valor do raio do anel. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que calcular a área inicial dele antes. Um círculo, como é que se calcula a área de um círculo? Π vezes raio ao quadrado. Fiz o cálculo aqui para vocês, ó. O π é 3,14, o raio era 5 ao quadrado. Resolvendo, a área inicial 78,5 centímetros quadrados. Eu organizei os dados. Agora eu vou ler novamente o exercício para descobrir o que ele está pedindo. Eu transformei o alfa em beta e calculei a área inicial do círculo. Bom, então vamos lá. O exercício pede para calcular a temperatura final, certo? Se vocês olharem para as duas fórmulas que eu tenho aqui, eu não tenho a temperatura final, eu só tenho ΔT. Eu posso abrir o ΔT aqui e fazer T menos TO. Como eu posso calcular o ΔT? E aí depois faz uma interpretação final lá para chegar no T, certo? Pessoal, assim, ó, qual a fórmula que vocês vão usar? Olha, nesse caso, nesse exercício, se eu usar essa aqui, fórmula ou essa, vai dar a resposta certa. Ou seja, eu tanto faz usar uma quanto a outra. Mas essa aqui é mais curtinha, essa aqui é mais fácil, tá bom? Então, para calcular o ΔT, o que eu vou ver se eu posso calcular o ΔT? Eu tenho o beta, sim, tá aqui, ó. Eu tenho SO, tá aqui.
Esse aqui eu vou calcular. E o ΔS eu posso calcular ele, porque eu tenho a área final e a área inicial. Eu posso diminuir os dois e calcular o ΔS. Então eu tenho esse, eu calculo o ΔT. Professor, e se você usar essa? Vamos ver. O S eu tenho, o SO eu tenho, o beta eu tenho, posso calcular o ΔT com essa também. Essa aqui vai trabalhar um pouquinho mais. Tá? Então nesse caso nós vamos partir para essa. Depois quando a gente retorna eu posso até explicar isso aqui porque precisa um espaço um pouco maior, tá bom? Então vamos lá. Eu usei a fórmula que está aqui, né? Eu vou calcular o ΔT, então o ΔS eu vou fazer S menos SO, fiz o cálculo, né, na calculadora. O SO eu vou copiar ele que está aqui. O beta, repetir ele, copiei ele aqui para cá e vou calcular o ΔT, né? Esse aqui eu vou repetir, multipliquei esses dois, cheguei nesse resultado, ΔT. Está multiplicando aqui, passa dividindo, né? Eu fiz um pouquinho direto aqui, mas vocês entendem, segundo ano. Todo número que está junto com a letra, ele vai lá no denominador. Está multiplicando, passa dividindo. Dividi esses dois, eu calculei o ΔT 250 graus. Professor, mas ele não pediu o ΔT, ele pediu o T. Bom, galera, se você tem o TO e determinou quanto que ele variou 250. Se eu tinha o T e ele aumentou 250, é lógico que minha temperatura final vai ser quanto? 270. Mas se você ainda não entendeu assim, você usa essa fórmula, ΔT, T menos TO, ΔT 250, o T eu vou calcular menos o TO que vale 20. Tá? Aí eu passei o T à esquerda, os números à direita, mudou o sinal aqui, eu economizei uma linha, né, gente? Fiz direto e calculei que o T, a temperatura final, é de 270 graus. Bom, a interpretação do exercício significa o seguinte, que quando o anel valia, quando tinha o exercício que o anel ele tinha um raio de 5 centímetros, ou tinha uma área de 78,5, a temperatura era de 20. Quando você aqueceu ele para uma temperatura de 270 graus, ele dilatou, ele aumentou a área dele e passou para 79,285 centímetros quadrados. Valeu, galera? Pessoal, tem umas atividades para vocês fazer. Todo o conteúdo que estou enviando para vocês, vocês passem ele no caderno, né? Podem copiar no caderno, vocês podem imprimir e colar, realizar as atividades, né? E aqueles exercícios que vocês não conseguirem fazer, vocês podem encaminhar aí que eu vou resolvendo e vou passando de volta. Ou quando a gente retornar, eu retomo e explico para vocês, tá bom? Eu vou pedir o seguinte, ó, pessoal, para que os 5 primeiros alunos da chamada, né, eles encaminhem o trabalho que eles estão fazendo em casa para o presidente da turma, através de xerox, né? Ou seja, através de foto, através de vídeo, né? Para que depois a presidente da turma encaminhe para mim, tá bom? Depois, na sequência, semana que vem, eu vou pedir para os próximos 5 da chamada, que daí vai ficando mais organizado. Valeu, gente. Até a próxima semana, né? Fiquem bem e realizem as atividades. Até mais.